Queria cumprimentar os irmãos com a paz de Jesus e a comunhão do Espírito Santo e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que a gente vamos abrir a sua palavra, né? Nós estamos no estudo Ouvindo a Voz de Deus, o estudo 5, fé, arrependimento e confissão, né? E a pergunta 6, ela fala assim: o que faz o pecador arrependido? No Salmo 38, verso 18, ele fala assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu coração, né? Então, o que faz o pecador, né, arrependido? Nós faz o que? Nós devemos, segundo o Salmo fala, devemos confessar, né? Confessar a iniquidade diante de Deus. Devemos fazer a nossa confissão, né? No livro de Salmo 32 fala assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, e bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e cujo o espírito não há dolo. Enquanto calei, o meu pecado envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, né? Então o Salmo 32 fala assim: bem-aventurado é aquele cuja a iniquidade é perdoada. Então, o que é que nós devemos fazer diante de Deus? Se nós percebemos que nós estamos no ato errado, no ato de pecado, nós devemos fazer o quê? Nós devemos confessar ele diante de Deus e tirar o peso, o fardo que está sobre as nossas costas, e Deus alivia cada coração, né? Aqui em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 2, verso 5. Não, 2 Timóteo não, 1 Timóteo 2, verso 5 fala assim: porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Então aqui Deus deixa bem claro que só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Então nós devemos ir socorrer a quem, né? A pessoa do Senhor Jesus. E nós devemos fazer o quê? Pedir perdão, né? Pedir e confessar o nosso pecado diante dele. E quando nós confessa, né? Quando nós confessa, nós tira o quê? Um peso, né? A gente se arrepende, nós tira um peso das nossas costas, né? Na pergunta 7, fala assim: o que acontece com aqueles que não confessam os seus pecados, né? Aí nós vamos ver no livro de Provérbios, capítulo 28, o verso 13. Provérbio 28, verso 13, fala assim: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que a confessa deixa alcançar misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, não são eu e nem ninguém que está falando, mas é a Bíblia que está falando. Quando um ser humano ele está vivendo em pecado, a Bíblia fala que jamais prosperará. Mas o que confessa, ele diante de Deus, ele alcança a misericórdia. Nós temos que ter, como cristão, ter muito cuidado
diante do nosso Deus, né? Porque às vezes a nossa vida espiritual, às vezes a gente não prospera nela, né? Às vezes a nossa vida material também, às vezes nós não prosperamos, não somos às vezes abençoados por Deus, devido que uma iniquidade que está dentro de nós. Mas quando nós confessa ela diante de nosso Deus, a Bíblia fala que você alcança de Deus a misericórdia. Não podemos, ninguém pode estar encobrindo, né, pecado, guardando pecado, né, guardando transgressões, né, porque o sábio Salomão escreve que jamais essa pessoa ela prospera diante de Deus. Então, meu irmão, a gente tem que estar sempre diante de Deus todos os nossos dias. Nós temos que ter essa confissão diariamente diante de Deus, né? Para nós sempre a gente está confessando as nossas falhas, porque nós todos em geral, a Bíblia fala que não há um justo sequer, então todos somos falhos e nós temos que sempre estar diante de Deus confessando aquelas coisas que elas não convêm à nossa vida espiritual, né? Que Deus coloque a sua santa bênção sobre nós. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és Deus de geração a geração. Coloca as Tuas bênçãos, a Tua paz, a Tua misericórdia, nos abençoa e nos move com o poder do Teu Santo Espírito, porque cada dia, Deus, a gente está relembrando, Deus, sobre a nossa mente, o nosso pensamento. Se dentro de nós há alguma coisa errada, alguma coisa mal, que a gente confesse diante de Ti. Que a Tua igreja, ela seja abençoada com a bênção dos altos céus, Deus. E a Tua paz venha estar em nossos corações. Perdoa nossos pecados e pedimos em nome de Jesus. Amém.